Associar tecnologia ao meio ambiente parece um pouco complexo, não é mesmo? Mas é perfeitamente possível aliar uma à outra. E como diz o ditado, os opostos se atraem. E hoje nós vamos entender como essas tecnologias podem ser aplicadas. Biosfera no Ar, pela sustentabilidade do planeta. Tecnologia ambiental é uma tecnologia voltada para as questões assim de melhorar o ambiente, de voltar para a conservação dos recursos naturais. Então é uma tecnologia aplicada à melhoria das condições de vida do homem em relação ao ambiente, à natureza. E essa tecnologia percorre vários setores, desde mecanismos para controle de poluição, passando também pelas tecnologias de desenvolvimento limpo. A tecnologia tem uma aplicação no sentido de pensar, toda essa cadeia produtiva. Então, em pensar em uso dos recursos naturais, minimizar o uso desses recursos e pensar em todo o processo produtivo, como gerar menos poluição. Também, no processo final, como disponibilizar menos resíduos no ambiente. Tanto poluição atmosférica, como também resíduos sólidos, então poluição hídrica. Então, ela tem essa preocupação. Tecnologia ambiental, também conhecida como tecnologia verde, é a aplicação das ciências ambientais para a conservação e proteção da natureza, minimizando ou melhor, prevenindo os impactos causados pelo homem ao meio ambiente. A tecnologia sem essa preocupação em relação à natureza, ela não vai ter uma aplicação obrigatoriamente, uma preocupação nem ao uso dos recursos naturais, então utilizar menos recursos naturais, e também não vai ter uma preocupação em relação à poluição. Hoje existem regras, leis e até, se elas não forem cumpridas, a aplicação de multas para as empresas e também para as pessoas que não utilizarem, que não se preocuparem e que degradarem os recursos naturais. Agora, a tecnologia verde, ela já vai ter uma preocupação além de atendimento à legislação, em usar menos recursos naturais, em também não poluir, então atender esses padrões, em relação ao uso dos recursos e em relação à poluição que está sendo gerada. Porque se pensar o uso de uma tecnologia que não tem uma preocupação ambiental, em médio e em longo prazo, a vida no planeta ela não tem uma viabilidade. Eu vejo que a água é um exemplo claro disso, Ninguém, nem as populações humanas, nem os ecossistemas, nem outras populações vivem sem água. Então, é um recurso natural necessário. Então, nesse sentido, a sustentabilidade e as tecnologias ambientais, elas vêm no sentido de incorporar isso. E também em relação à poluição. Nós já sabemos e concordamos que a tecnologia é fundamental nos dias de hoje, mas você deve estar se perguntando como e onde ela pode ser aplicada. Nós fomos até Brasília para responder a essa pergunta e, conforme prometido, você vai conhecer a história da Fred, a jabuti, que foi salva graças a essa tecnologia. E para falar sobre esse assunto aqui ao meu lado, Matheus Rabelo, que é veterinário aqui da Exotic Life, em Brasília, Distrito Federal. Matheus, conta pra gente como começou essa história da Exotic Life, como que você e seu irmão pensaram nessa proposta. Bom, na verdade, tudo surgiu a partir de um sonho, Desde que eu era muito pequeno, eu sempre quis trabalhar com isso.
E eu e meu irmão, por a gente ter uma fase de idade bem diferente, a partir do momento que ele se tornou veterinário, eu sabia que eu queria traçar o mesmo caminho. Ele foi a inspiração, Exatamente, então, né? exatamente. Desde pequeno assistindo muitos programas e vendo meu irmão de perto dentro de casa participando disso ativamente, fez com que eu quisesse exercer o mesmo caminho. E como que vocês começaram a pensar em tecnologia para, por exemplo, trabalhar com os animais silvestres, salvar esses animais, dar uma outra oportunidade para esses animais? Na verdade, a gente sempre acompanhava pelas mídias sociais, né, novos projetos abordando a tecnologia aos animais, só que a gente nunca tinha muito acesso. Depois que chegou o nosso primeiro paciente, a Fred, a gente percebeu, um colega nosso sugeriu, que faz parte da nossa equipe, que existia a possibilidade de desenvolver a tecnologia 3D para recuperar a qualidade de vida desse animal. Então, a partir daí, nós reunimos uma equipe multidisciplinar que veio desenvolvendo esse trabalho, e a Fred foi a primeira, depois disso já fizemos mais 11 animais. Então, a partir desse caso, a gente descobriu que existia essa possibilidade e que ela era muito mais acessível do que imaginava. Explica pra gente, um animal hoje em dia chega, tem algum problema, como que é esse processo até desenvolver a prótese? Então, existe uma série de fatores que devem ser avaliados para a gente ter certeza se esse animal é apto ou não a receber uma prótese 3D. A partir do momento que a lesão está cicatrizada, que não tem mais uma reabsorção ou alguma coisa assim, nada vai se alterar mais naquele tecido que futuramente vai receber uma prótese, aí a gente começa a desenvolver o trabalho de modelagem, envia para o nosso designer gráfico, o Cícero Moraes, para daí ele desenvolver o projeto e a gente dá andamento no caso. Muitos dos problemas, infelizmente, são interferência do homem, né? Muitas aves acabam se chocando contra vidro de prédios, se chocando contra construções, e acabam fraturando o bico, fraturando uma perninha, uma asa, alguma coisa assim. Aqui no Cerrado, em Brasília, são comuns queimadas nessa época do ano, queimadas naturais mesmo. Sim. Mas também existem aquelas queimadas que são por conta do homem, que acaba atacando fogo num monte de folha seca, às vezes tem um jabuti ali embaixo, alguma coisa assim. E aí, por conta desse nosso novo trabalho, tem aparecido cada vez mais, né? As pessoas começam a descobrir que tem alguém a quem recorrer. Quantos animais vocês já recuperaram nesse tempo de trabalho, de desenvolvimento mesmo? Em um ano de trabalho já foram 11 animais. 11 animais. Mas exatamente. tudo aqui na região em Brasília, ou como que vocês trabalham, por exemplo? Aqui em Brasília foram 3 animais. Sim. Mas a gente trabalha utilizando muito mídia social e até o próprio WhatsApp, né? Uma ferramenta, a tecnologia mais uma vez auxiliando a gente a se comunicar. Porque como a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, a gente tem profissional em vários estados do país. Então, tem colega no estado de São Paulo, tem em Sinop, no Mato Grosso, e eu e meu irmão Rodrigo aqui em Brasília. A gente tem até uma certa fila, porque existem vários animais nessa situação. Faz parte da ocorrência de uma rotina clínica, Sim. Esse tipo de acidente. Então, por a gente ter conseguido elaborar um meio de resolver a maioria desses problemas, a gente está sendo bem requisitado. Existem tecnologias que elas têm além da viabilidade no sentido de lucratividade das empresas, ela já tem essa ideia de desenvolvimento, traz uma vantagem social. Então ela acaba sendo não só uma tecnologia, né, ambiental que tem uma aplicabilidade pela parte econômica, mas que também tem vamos dizer, socialmente justa. Então ela acaba sendo muito positiva do ponto de vista da sustentabilidade em geral. Isso é muito positivo, porque faz com que se desenvolva a sociedade como um todo. Vocês têm ideia, por exemplo, nos lugares onde isso é mais recorrente? A gente tem, por exemplo, uma estatística na região tal. Na verdade, a gente tem muito problema na região sudeste mesmo. Pela própria densidade populacional, a Mata Atlântica ali próximo.
então grandes construções, né? Então a gente acaba tendo, além de terem órgãos especializados em, né, centros de triagem especializados em receber esses animais, em maior número no estado do Sudeste. Então a gente não sabe dizer se é um maior número de acidentes que acontece lá ou se acontece na mesma quantidade aqui, mas a gente não tem acesso a esses animais, a gente acaba nem descobrindo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. As próteses, por exemplo, elas têm um prazo para durar ou elas duram até a idade que o animal também vai, né, então, viver? Tudo é muito novo. A gente está aprendendo muito ainda com esse processo. Então, o nosso objetivo é que fique para sempre, né? Só que, por exemplo, se tratando de bico, existe um processo de queratinização do bico que é constantemente renovado. Então, quando a gente faz uma superfície, cola uma superfície adesiva em cima desse bico, isso com essa queratinização nova ao longo do tempo, a tendência é que isso vai ficando superficial e possa cair de acordo com o tempo. A gente não sabe dizer quanto. Então, o nosso objetivo é tentar fazer com que isso seja o mais prolongado possível. Matheus, essa é uma tecnologia inédita no mundo. Então, assim, vocês trabalham em rede, não só aqui em Brasília, mas com pessoas que trabalham em outros estados. Em relação ao mundo, outras pessoas já entraram em contato com vocês? Qual que é a perspectiva nesse sentido? São materiais de baixo custo, a impressora é de baixo custo. Então qualquer veterinário tem acesso a essa tecnologia. Ela só precisa ter disposição para aprender e correr atrás dos profissionais. A gente pretende elaborar cursos para capacitar as pessoas de conseguirem realizar isso dentro da clínica. O nosso objetivo é fazer com que isso seja acessível para o bem dos animais, né? Não adianta nada ser uma coisa exclusiva, mas que só a NASA consegue executar. Então, o nosso objetivo realmente são os animais. Verdade. Então vamos conhecer a Fred? Vamos lá, vamos conhecer. Vocês vão conhecer agora a Fred, gente. Saber como que foi o procedimento com ela. Gente, essa aqui é a Fred. Olha só como ela é toda lindona. Há quanto tempo vocês estão com ela, Matheus? Bom, vai fazer aproximadamente 2 anos que a gente está com ela, né? De prótese tem 1 ano, porque levou quase 1 ano para a gente conseguir estabilizar ela o suficiente para poder pensar em realizar uma prótese. Nossa, e como que ela chegou aqui? Na verdade, um casal de colegas veterinários encontraram ela numa região aqui próxima chamada Altiplano. Vítima de um incêndio? Vítima de um incêndio, então ela estava bem machucada, bem machucada. E essa casca aqui, você pode não perceber, mas é uma prótese, gente. Mostra pra gente, Matheus, como que é. A remoção é bem simples, só tem que tomar cuidado para não machucá-la por baixo. E ela chegou desse jeito aqui, ou pior do que isso? Na verdade ela chegou bem pior, né? Hoje a gente já consegue ver que ela é até um pouco mais firme. Mas Quando isso aqui ela era chegou, sensível? Era extremamente sensível. Sério, tipo carne viva? Bem como pior se fosse até, carne viva? assim, exatamente. Ai, meu A gente era capaz de atravessar ela com o dedo, assim, só apertando. Tinham várias lesões, larva, tinha até folha dentro de lesões dos machucados. Então, deu bastante trabalho, assim, logo que ela chegou. A gente chegou até a ficar preocupado se ela sobreviveria de tão ruim que ela estava. E sobreviveu, guerreirinha. Sobreviveu, exatamente. Ela é um exemplo de perseverança aí pra gente. Levou quase 1 ano, mas ela ficou muito bem. Mas é possível devolvê-la à natureza? Então, por se tratar de um projeto inédito, né, a gente ainda tem algumas perguntas sem respostas. Entendi. Então a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento ao longo do tempo. Será que a gente não tem como saber a idade aproximada dela? Sim. A gente sugere cerca de 20 anos, mas jabutis são animais centenários, né? Então, e eles crescem a vida inteira. Então, e se ela decidir crescer, como é que a gente vai
ter certeza que a prótese Sim, ainda não está apertando, se a gente não precisa realizar um novo procedimento, realizar uma nova prótese, desgastar essa aqui. Então a gente precisa estar por perto para acompanhar isso, né? E querendo ou não, ela sempre será um animal que precisa de cuidados especiais, né? Então não é um animal tão resistente quanto um animal de vida livre. Então vamos devolver, né, a prótese da Fred. Vamos lá. Aqui tem toda uma pintura também, né, bem característica. A pintura foi feita por um artista aqui de Brasília chamado Yuri Caldeira. Ficou bem legal, a gente gostou bastante do trabalho dele. A prótese foi impressa pelo dentista forense Paulo Miyamoto, lá de Santos. Então, ou seja, vocês têm toda uma equipe engajada nesse tipo de trabalho. Isso é muito interessante. O procedimento foi feito pelo veterinário Roberto Feck, que nós acompanhamos, eu, o Matheus e o Rodrigo, meu irmão. E o veterinário Sérgio Camargo também fez parte do projeto. E o designer todo da prótese, que sem ele nada seria possível, foi feito pelo Cícero Moraes, lá de Sinop, no Mato Grosso. Agora, Matheus, como é para vocês, sabendo que vocês estão fazendo parte de um projeto que vai recuperar a vida de animais que não teriam nenhuma chance, né, se não fosse ter essa oportunidade de ter uma prótese e aí prolongar um pouquinho mais a vida? Na verdade, a gente fica muito orgulhoso, né? Em pensar que eu cresci assistindo programas de televisão que falavam de vida selvagem, e hoje eu faço parte disso, ter o nosso nome em grandes mídias, e poder trazer qualidade de vida para esses animais novamente, realmente é uma satisfação que não tem tamanho, né? A gente receber um animal numa situação péssima, dependendo de nós para se alimentar, que é uma necessidade fisiológica básica que todo ser vivo precisa ter, e conseguir trazer de volta uma certa independência, isso não tem preço, assim, de verdade. A cada vez que a gente faz algum tipo de agressão, por menor que seja, um lixo na rua, tratar mal até uma pessoa, isso acaba virando uma bola de neve que chega nesses animais de alguma maneira. Então, a gente tem que pensar no coletivo, né? Hoje a gente salva um indivíduo, estou pensando na Fred, mas isso aqui, por exemplo, você assiste esse trabalho e fala, pô, de repente eu consigo ajudar de alguma maneira. Cada um fazendo o seu papel, a gente consegue transformar o mundo num mundo melhor, sem dúvidas. Então a gente tem que pensar como um todo. A tecnologia está aí para nos auxiliar, basta que a usemos com consciência e responsabilidade. Neste caso, vidas foram salvas graças à tecnologia e à criatividade aliada ao meio ambiente. Tchau, até a próxima edição do programa Biosfera.